Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo a mais uma EBD online. E vamos falar da lição do número 2, que é Saulo de Tarso, o perseguidor. Vamos fazer a oração para nós iniciarmos a nossa aula. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade, por esse privilégio, Senhor, de estarmos aqui para aprender a Tua palavra e que possamos aprender, Senhor, dessas lições do ministério, desse apóstolo que nos traz lições para a Tua igreja, em nome do Senhor. Amém. Amados irmãos, continuando o nosso ensino, da nossa lição, não se esqueça que nós estamos aprendendo sobre o ministério do apóstolo Paulo, ou lições da vida e ministério desse apóstolo, conhecido como apóstolo dos gentios para a igreja. E hoje o número 2, que é Saulo de Tarso, o perseguidor. Nós vimos na lição passada sobre o mundo deste homem, o mundo que ele vivia, Na época, nós viajamos um pouco na história para entender um pouco melhor sobre as questões culturais que ele enfrentava da época, as questões geográficas, que o mundo da época vivia, e as questões também religiosas em que este homem passava. O que acontece conosco também. Em todas as épocas nós temos questões religiosas, questões culturais, e temos que aprender a conviver com elas e tirar o melhor proveito de cada situação para o bem melhor do Evangelho. E nós vamos falar um pouco de Saulo, porque quando nós falamos nesse personagem bíblico muito importante, para o Evangelho, a qual Deus o escolheu, e quando nós falamos nesse homem, nós lembramos praticamente, como se fosse duas pessoas. Uma pessoa antes de se converter e uma pessoa após a sua conversão. E a primeira pessoa, que é a pessoa antes da sua conversão, é conhecido como Saulo, que é o seu nome dado hebraico, Apesar de ser o mesmo nome, a mesma pessoa, nós queremos um pouco diferenciar isto. E como nós entendemos, de tempos que nós estudamos a Bíblia e aprendemos nas nossas igrejas. E Saulo era mais conhecido. Antes da sua conversão, ele era mais conhecido como Saulo, que era o seu nome hebraico. E por que isso? Porque ele era um judeu, judaizante, e defendia o judaísmo. Nós vamos entender um pouquinho melhor. E depois que ele se converte, ele passa a ser mais conhecido como Paulo, pois era um nome latim, e ele ficou mais conhecido como Paulo após a sua conversão. Por quê? Porque ele deixou de ser um simples judaizante. Louvado seja Deus. Vamos entender um pouco sobre a questão desse Saulo de Tarso, o perseguidor. Nosso texto áureo está no livro de Atos, o capítulo 9, o verso 1. Que é o texto central da lição de hoje, e que esse texto é muito forte. Olha o que ele vai dizer, o que na verdade Lucas, o escritor de Atos, vai nos escrever. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Olha o que Lucas vai nos descrever aqui. A fúria que criou-se na vida de Saulo. Ele vai dizer aqui, respirando ainda ameaças de morte. Aí eu fiquei pensando, porque quando nós acordamos ou quando nós dormimos, nós estamos respirando. Ou seja, o respirar faz parte do nosso cotidiano, faz parte da nossa vida. Isso
fazia parte, ou estava fazendo parte da vida de Saulo, respirando ameaças de morte aos discípulos do Senhor. Verdade prática. A igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário já teria acabado ao longo da história. A igreja, como nós falamos, que ela não é sustentada, pelo governo, por nenhuma organização, ela é sustentada pelos cristãos. E a igreja é uma instituição divina. Nós falando de igreja, existe praticamente dois tipos de entendimento de igreja. Tem a igreja física e a igreja espiritual. Concernente à igreja espiritual, ela é divina. A igreja física também é divina, só que nós temos uma comunidade a prestar, a conviver. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, para descrever sobre este perseguidor, que é o assunto de hoje. Queremos frisar bem isto, que é no livro de Atos, capítulo 8, verso 1 ao 3, o capítulo 22, do 4 ao 5, e o capítulo 26, do 9 ao 11. E também Saulo consentiu na morte de Estevão, e fez-se aquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando os homens e mulheres, e encerravam na prisão. Capítulo 22. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homem como mulher, um homem impiedoso. Como também o sumo sacerdote, minha testemunha, e todo o conselho dos anciões, recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para fazer maniteados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Capítulo 26. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus o Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais do sacerdote, encerrei muitos dos santos na prisão, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Quer dizer, Paulo ele ia atrás dos cristãos até fora dos limites territoriais. Ele ia atrás. Eu já não faço parte do território romano. Ele ia atrás porque isso estava no seu coração. Louvado seja Deus. Irmão, nossos objetivos temos 3 como principal, que são elencar as características persecutórias de Saulo, expor a respeito da perseguição contra a igreja em Atos e esclarecer a respeito de um sistema contra a igreja. Então, havia um sistema contra os chamados do caminho, Porque nesta época que Saulo persegue a igreja ou os discípulos de Cristo, ou aqueles que seguiam, essa seita, como assim acreditava, eles eram conhecidos como os do caminho, chamados do caminho. E Saulo perseguiu-os, não era conhecido ainda como cristão. A história da expansão da igreja nos livros de Atos mostra-nos um fariseu zeloso. Saulo de Tarso, ele tinha prestígio religioso
e cultural entre os judeus. Por isso, ele ganhou carta branca das autoridades religiosas para perseguir os seguidores de Jesus e assim tornar-se um implacável perseguidor da igreja do primeiro século. É o que estudaremos nesta lição. Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. Veja bem como nós lemos aqui na nossa leitura bíblica em classe. Vai nos falar o relato da primeira aparição deste homem na Bíblia, que é o capítulo 7 de Atos, né? Que está no capítulo 7, ou é o capítulo 8? Deixa eu me ver aqui. Vai nos contar a história de um discípulo ou de um seguidor de Cristo que ele era muito fervoroso no Espírito, que é conhecido como o primeiro mártir da Bíblia, que é o Estevão. E alguns procuraram testemunhas falsas contra Estevão, dizendo que Estevão era um blasfêmio. É o capítulo 7 mesmo. E por isso intentaram e levaram Estevão até a morte. E Paulo consentia, ou Saulo, né? Vamos frisar isso. E Saulo consentiu na morte de Estevão, que está no capítulo 8, versículo 1, dizendo assim, ó: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez daquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Irmão, vamos entender um pouco de Saulo de Tarso. Este homem, como nós já vimos um pouco na lição anterior, ele fazia parte da família de Benjamim, ou da tribo, ele descendia da tribo de Benjamim. E por ser um hebreu, um judeu, né, filho de fariseu, um fariseu muito zeloso, que era seu pai, de boas condições, de prestígios político e religioso, seu pai logo introduz Saulo a estudar em Jerusalém. E foi aprender com um dos melhores, ou o melhor mestre, o melhor rabino da época, que era Gamaliel. Este homem cresce nessa tradição judaica e faz parte do farisaísmo, se torna um fariseu. E a Bíblia vai nos dizer que ele se torna um homem muito zeloso. Vamos ver em Filipenses capítulo 3. Olha o que diz Filipenses capítulo 3, versículo. Vamos ler o versículo 5 e o 6, que diz assim, ó: circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei, fui fariseu. Isso é o próprio Saulo falando, ou Paulo. Versículo 6, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Veja bem a característica deste homem. Ele era um homem muito conhecedor. Ele se tornou um homem de prestígio dentro da sua religião. Ele se tornou um homem de grande admiração por outros por causa da sua dedicação, da sua preocupação com o zelo da lei. Em se cumprir, em andar de forma correta conforme a lei que ele havia aprendido. E uma das causas que Paulo vai interferir contra os chamados do caminho da época, ele vai achar, porque o caso de Estevão, muitos procuram testemunhas falsas e dizia que Estevão estava blasfemando. Paulo consentiu com aquilo porque ele conhecia muito bem a lei.
E ele apresentou algo que era fora da lei, dentro do seu entendimento. Paulo vai falar sobre isso. Se não me engano, é capítulo 10 de Romanos. Vamos ler lá, capítulo 10 de Romanos. Versículo 2 e o 3. Romanos. Ele vai dizer assim, porque lhe dou o testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porque não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Isso é o próprio Paulo falando do seu zelo que ele tinha para com a lei. Aonde esse zelo ultrapassou limites. Eu acredito, alguns historiadores dizem que Paulo ele não era um homem muito alto, ele era um homem baixo, pequeno. Eu acredito que Paulo tinha um coração enfurecido, deixou a ira contra aquele que ele achava que não estava obedecendo à lei. Porque ele não entendia o propósito de Cristo ainda. Paulo, o zelo ele é bom. Vejamos a partir disso. Que ser zelo ter uma preocupação sobre alguma coisa é bom. Só que no caso de Saulo, o zelo dele era tão extremo que ele partia para a violência, que ele com um ódio, parecia que não tinha amor pelas pessoas, por causa do zelo e aquilo que ele tinha aprendido. Ele levava muito a sério aquilo que tinha aprendido. Então ele perseguia os cristãos. E nós temos que ter cuidado, irmãos, com o nosso zelo, com as coisas sagradas de Deus. Nós precisamos ter zelo, mas o nosso zelo não pode ultrapassar os limites. Louvado seja Deus. Porque ele mesmo está dizendo aqui em Romanos, que sem entendimento, porque lhe dou o testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Devemos ter entendimento e compreensão do zelo que nós precisamos ter para com as coisas de Deus. E Saulo, por ser um fariseu, um defensor, um guardador da lei, ele perseguia mesmo os cristãos. E na época, quando Estevão, ele consentiu com a morte de Estevão, ou seja, ele apoiou, ele achou certo apedrejar Estevão, apesar que eles estavam cometendo um ato errado, fora da lei, porque a lei romana dizia que teria que ser julgado antes para poder ser condenado. E Estevão foi apedrejado, e ele, vamos dizer assim, apoiou o ato, e lançaram as vestes sobre os pés deste Saulo. E naquele dia, olha bem, este homem que defendia a lei, eu fico imaginando assim, que este homem, ele defendia a lei, e por essa defesa, não, eu preciso defender isso. Alguém está falando contra, vamos pegar ele, vamos prendê-lo. Pegava as pessoas das casas, invadia as casas, pegava, puxava pela rua arrastando. Por quê? Porque está indo ou está blasfemando contra a lei. E este homem enfurecido neste dia, eu fico imaginando, nossa, essa seita é muito forte mesmo. Por quê? Porque as pessoas têm coragem de morrer por ela. Então nós não podemos deixar ela crescer, porque senão ela vai nos inflamar. Paulo pensava isso, ou Saulo pensava isto. Pensava isto, que esta heresia ou esta seita ia acabar convencendo o seu povo e todos iam acabar blasfemando. Por quê? Porque tinha pessoas tão envolvidas com isto, como Estevão, que deu a sua própria vida por amor a um evangelho que Saulo ainda não conhecia.
E Saulo se indignou com aquilo. Não vamos, e naquele dia houve, a Bíblia vai nos dizer isso, uma grande perseguição aos cristãos, à igreja. Uma grande perseguição à igreja houve naquele dia, por causa deste homem. E este homem, ele tinha um destaque. É por isso que eu estou dizendo que ele tinha um destaque. Já tinha adquirido uma referência para a religião, uma referência na política, na sociedade. E os cristãos conheciam muito bem a história de Saulo. Conhecia Saulo. Os cristãos tinham medo de Saulo, porque ele era um homem cruel. Se tornou um homem cruel. Irmãos, falando um pouco sobre a perseguição, eu quero refletir um pouco nos dias atuais sobre a perseguição. Porque nós pensamos que, por exemplo, no Brasil, eu gosto de falar do meu país. O nosso país é maravilhoso, é uma bênção em referente a essas questões de perseguições. Mas nós cristãos, eu quero trazer um alerta aqui para a igreja de Deus, para você que está me ouvindo, para você que me ouvirá, que nós estamos numa liberdade religiosa maravilhosa. Sim, devemos aproveitar, sim, mas nós temos que ter cuidado e não fechar os olhos espirituais para as perseguições ideológicas que nós enfrentamos no mundo atuais ou no nosso país mesmo. Irmão, existem perseguições ideológicas contra as questões bíblicas e nós cristãos não podemos nos conformar com essas coisas. Então é um alerta para nós, meu irmão. Aí nós louvamos a Deus porque o Brasil é maravilhoso. O Brasil, nós temos a liberdade de cultuar. O Brasil, nós temos a liberdade de festejar a Deus. Mas nós às vezes fechamos os olhos para as questões ideológicas que enfrentamos no nosso país. E temos que ter cuidado, irmãos, porque a perseguição é grande. As questões da família querendo usurpar ou descaracterizar as questões familiares, como nós aprendemos, como nós convivemos, questões ideológicas, diabólicas, que quer entrar em nossas vidas, na nossa sociedade, na nossa família, na nossa igreja. Há perseguições espirituais, e muitas das vezes nós não vemos a olho nu, e por isso precisamos abrir os olhos espirituais, porque sofremos sim. E eu quero deixar esse alerta, eu quero deixar essa questão para que os irmãos venham pensar nisto, porque nós sofremos perseguições, não como essa que Saulo fazia aos cristãos da época. Nós vemos também hoje em dia, nos dias atuais ainda, perseguições como tais em alguns países, aonde não permite a pregação do Evangelho, aonde não permite ouvir-se falar de Cristo, de Jesus. Perseguições sofremos ainda nos dias atuais. Muitos crentes são mortos à espada, enforcados, queimados por essa perseguição religiosa, cultural. Louvado seja Deus. E nós precisamos nos atentar a isso, a essa questão da perseguição, porque nós estamos falando do assunto que Saulo era um grande perseguidor da época, e nós também sofremos muitas perseguições. Nós temos liberdade, muitas liberdades, mas a liberdade tem se tornado em uma perseguição espiritual terrível, onde tem assolado as nossas crianças, tem adentrado nossas escolas. O governo, que não tem uma visão cristã, permite que muitas questões adentrem em nossas escolas, obstruindo a inocência das nossas crianças, perseguições religiosas que nós passamos e enfrentamos nos dias atuais. Eu quero te alertar a isto, meu irmão. Eu quero te despertar a isto,
para que nós oremos e pela bondade de Deus. E a igreja, ela sempre vai prevalecer pelo poder do Evangelho. Quando a igreja não puder mais, eu creio que Deus vai virar e levará a sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a igreja, ela tem uma proteção e nós cristãos não podemos fechar os nossos olhos. É bom falar isso, irmão, porque nós estamos chegando em ano de eleição, ano que vem, e nós precisamos abrir a nossa mente para essas coisas, essas questões, porque muitas das vezes sofremos muitas perseguições religiosas por não atentar a essas coisas. Então eu quero deixar um despertar aqui à igreja, a você, querido aluno, repasse isso, contagie ao seu irmão, em nome do Senhor. Então, o Saulo de Tarso, ele se tornou um perseguidor, um opressor. Por quê? Porque ele era um homem muito fiel àquilo que ele aprendeu. E ele foi um dos melhores alunos e se tornou um grande fariseu. E por defender, ele teve uma indignação muito grande a respeito. Por quê? Porque ele vê naquele ato, Estevão, chegar ao caso, chegar a essa circunstância de morrer em defesa de algo, não é pouca coisa. Saulo se indignou com aquilo. Nós precisamos exterminar isto. E por onde nós começamos? Vamos começar por Damasco, porque Damasco era uma cidade geograficamente privilegiada para o comércio, sempre foi uma cidade muito forte, muito grande, uma grande metrópole, e lá os cristãos tinham bastante igrejas, sinagogas. Épocas atrás, os imperadores da Síria permitiram que construíssem várias sinagogas religiosas em Damasco. E essa é uma das questões que Saulo vai pedir carta para ir a Damasco. Porque Damasco estavam os cristãos. Estavam os cristãos lá apregoando o Evangelho. E lá eles tinham um pouco mais de liberdade. Bom, vamos ver aqui, por que Saulo perseguia a igreja. Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23. Uma das questões por que Saulo perseguia a igreja. Como eu disse, ele era muito zeloso. Zelo é preocupação, é cuidado. Então Paulo tinha essa preocupação em fazer algo ou defender algo. Ele tinha essa preocupação porque ele era muito zeloso. Só que esse zelo transformou-se em ira, em ódio contra aqueles que não defendiam. Olha uma das questões aqui, Deuteronômio 21, 23. O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra que o Senhor teu Deus te dá de herança. Como eu disse,
esse Saulo aqui era um homem muito conhecedor da Torá, defendia ela com unhas e dentes, né? Porque a ferro e fogo ele defendia isso. E ele conhecia muito bem. E quando ele ouve os cristãos falar desse Jesus de Nazaré, que era o rei de judeu, ele achava uma blasfêmia. Isso é blasfêmia contra a lei de Deus. Os fariseus tiveram várias contendas ou várias discussões com Cristo na terra por causa de algumas questões. Por quê? Eles esperavam o Messias que ia libertar o seu povo da época dos romanos. Ele esperava um rei, ele esperava vindo de um trono. Ele não esperava que viesse nascer um menino numa manjedoura, que este Messias, esse tal Messias, viesse morrer numa cruz. Sendo que o entendimento deles era que todo aquele que foi pendurado em um madeiro seja considerado maldito, que nós acabamos de ler em Deuteronômio. Então Saulo acha isso uma blasfêmia contra a lei. Vocês são blasfêmio, estão blasfemando contra a lei de Deus. E olha só que interessante. Tudo isso que Saulo fazia era em defesa da lei de Deus. Para ele estava prestando serviço a Deus. E começa a perseguir os cristãos e o matá-los por considerar blasfema. Você está blasfemando. Isso é blasfêmia. Não permito isto nos meus termos. E Saulo, era esse o motivo que Saulo ia perseguir os chamados do caminho, porque eles defendiam um Cristo, um Messias, um chamado Rei dos Judeus, que morreu em um madeiro. Mas, olha o que diz Gálatas, o que ele diz, né? O próprio Saulo, aqui já conhecido como Paulo. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, olha bem, olha, ele conhecia muito bem, ele sabia muito bem, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por isso Saulo perseguia a igreja, por isso Saulo perseguia os cristãos, e ele foi ao Sinédrio, a autoridade máxima, para adquirir cartas, patentes, e ele apresentava a história, como ele é um homem elevado, conhecimento, como ele é um homem de grande importância, de grande admiração, obteve as cartas. Mas o desejo de Paulo era chegar e já matar aqueles que não aceitassem, ou aqueles que ele se achava que estava blasfemando contra a lei de Deus. O desejo dele era matar essas pessoas. Então Paulo estava enfurecido, e se tornou um grande opressor e um grande perseguidor dos cristãos. E como nós falamos, meus irmãos, nos nossos objetivos, nós estamos expondo um pouco a respeito da perseguição contra a igreja em Atos, né? O que Saulo fazia, como ele fazia, né? Para perseguir a igreja de Cristo, né? Em Atos 26, ele vai nos dizer: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, né? Que fez em Jerusalém, havendo recebido o poder dos principais sacerdotes, castigando muitas vezes por todas as sinagogas, e os obriguei a blasfemar. Quer dizer, ele achava que o povo estava blasfemando e ainda obrigava a blasfemar contra a sua própria religião, contra a sua própria crença.
Ah, você crê em Jesus? Então esse Jesus é maldito. Fazia com que as pessoas amaldiçoassem ou blasfemassem contra o próprio Cristo que eles pregavam. Era esse o intento que Saulo perseguia. E também esclareceu a respeito do sistema contra a igreja. O nosso tópico 3. Quando o sistema se volta contra a igreja, como eu disse, uma questão, né, a respeito de perseguições atuais. Como era a perseguição contra os primeiros discípulos? Saulo, ele liderou uma perseguição contínua e violenta. Ele prendia, mandava açoitá-lo, não havia escrúpulo, mesmo com mulheres e até mesmo crianças. Então ele se tornou um homem muito cruel, se tornou um homem muito temido por causa da forma que ele torturava aqueles que ele perseguia. Aqueles que ele encontrava, chamado cristão, os chamados do caminho, ele os açoitava, torturava, obrigava a blasfemar, e era isso que ele fazia. Então, amados irmãos, nós como pentecostais sofremos também perseguições. Olha, no início do movimento pentecostal no Brasil, nossos pioneiros sofreram toda sorte de perseguição e violência. Muitos deles sofreram agressões físicas e psicológicas. Tudo isso porque pregavam uma doutrina que a religião oficial não aceitava. O que dizer de Daniel Berg e Gunnar Wingre, os primeiros pastores dos primórdios das Assembleias de Deus no Brasil? E tantos outros irmãos perseguidos nesses rincões brasileiros. Ao olhar para o passado, devemos enxergar o presente e conscientizar de que a obra pentecostal custou alto preço. Então, o Evangelho, um fato interessante dessa perseguição é que quando Paulo ele usa esse intento para perseguir, para matar, para açoitar, para prender os cristãos, o que acontece com os cristãos da época? Eles começam a fugir, a ir para outros lugares, a ir para lugares distantes, a se dispersar. Só os discípulos ou só os apóstolos ficaram em Jerusalém. Os outros, chamados cristãos, prosélitos, saíram fugindo, porque Paulo imprimiu uma perseguição muito forte, muito dura, muito severa. E aqueles que ele pegasse, ele não tinha piedade, não tinha dó, não queria saber se tinha família, não queria saber de nada. Só importunavam e torturavam. Mas um fato interessante que, quando esses cristãos foram perseguidos, eles saíram pelo caminho, fugindo. E por onde eles passavam, anunciavam Jesus, falavam sobre Cristo. A perseguição foi ruim, foi terrível. Mas por outro lado, a igreja foi se expandindo, foi crescendo, foi conquistando campos maiores do que só estivesse em Jerusalém. Saíram por Samaria, saíram pela Judéia e foram seguindo os caminhos e pregoando o Evangelho. Foi isso que aconteceu. A perseguição é ruim, é terrível, mas que ela possa nos ensinar, trazer lições para que possamos suportar perseguições que nós enfrentamos, tanto física como perseguições psicológicas, perseguições espirituais, porque nós cristãos sofremos muito tipo de perseguição, né? O cristão ele pode sofrer qualquer tipo de preconceito e sofre na nossa sociedade. Mas se nós tivermos um pouco de preconceito, meu irmão, se prepare que a condenação é certa. Porque nós não podemos ter preconceito, mas as pessoas podem ter preconceito contra nós, não é verdade? Então, essa perseguição é severa, mas que possamos suportar
e não fechar os olhos para alguns tipos de perseguições que nós enfrentamos, abrir os olhos, cristão. É por isso que eu sempre digo que nós precisamos voltar à oração, voltar à comunhão, voltar a ter uma fé fervorosa, porque nós precisamos da fé, nós precisamos de jejuar, de elevar a Deus uma verdadeira adoração, uma adoração sincera, porque é isso que Deus contempla em nossa vida, e que Deus possa nos ajudar a sofrer perseguições, vencê-la e não negar o nome de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos para a conclusão. Se a igreja fosse uma mera organização humana, já teria acabado, mas é uma instituição divina edificada pelo próprio Cristo. E por isso a igreja subsiste ao longo dos séculos e continuará a subsistir até a vinda gloriosa de Jesus para arrebatá-la. A igreja é de Jesus. Olha que interessante. Falando de Saulo e o seu grande mestre, que era Gamaliel. Houve certas discussões com Gamaliel que os seus discípulos foram lhe perguntar, seus alunos: Gamaliel, e sobre essa seita aí, sobre esses discípulos que falam de Jesus? Gamaliel vai dizer: olha, deixai-vos, se for de Deus vai prosperar. Olha como Gamaliel era sábio, olha como ele era mente aberta para as questões, né? Ele entendia e sabia e prosperou. Nós vimos que até hoje esse evangelho nos alcançou devido à perseguição que a igreja sofreu, mas não negou o nome de Cristo, e esse evangelho nos alcançou por causa desses cristãos. Mesmo sofrendo perseguição, mesmo sofrendo torturas, eles não negaram a sua fé e levaram o nome de Cristo para onde foram. E nós louvamos a Deus por isso, e nós estamos aqui grato a Deus. Seja qual for, meu irmão, seja qual for, igreja, a perseguição que você sofra, não desista, enfrenta. Louvado seja Deus. E vença pelo poder do nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados irmãos? Falando um pouco sobre este Saulo, o perseguidor da igreja, que o Espírito do Senhor possa falar melhor em nossos corações e possamos ficar firme na presença do Senhor. Amém? Vamos agradecer a Deus por esse privilégio, essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo sobre algumas questões e algumas lições que este apóstolo nos traz. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse privilégio de estarmos aqui, Senhor, para aprendermos a Tua palavra e aprendermos sobre um pouco, Senhor, do ministério desse apóstolo, Senhor, que antes fora um perseguidor da igreja, mas a igreja foi fiel, permaneceu, cresceu firme para a glória do nome do Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa olhar para a nossa nação. Meu Senhor, que o Senhor possa olhar, Pai, neste momento, Pai. Louvado seja o nome do Senhor para a Tua igreja. A Tua igreja, Senhor, não pode fechar os olhos para as perseguições espirituais que enfrentamos nos dias atuais. Perseguições ideológicas que querem afligir a nossa família, que querem infiltrar na nossa fé, mas que possamos, Senhor, permanecer firmes e fiéis ao Senhor, a este evangelho que nos salva, que nos cura, que transforma a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. E te agradeço. Amém. E que Deus abençoe, meus amados, e até a próxima.